Eu vou até dar um passeio no livro de Abacuque, né? Mas o texto básico da mensagem é o verso 2, o verso 3. Há uns 2 meses aí, eu cismei de estudar, de conhecer Abacuque. Não sei porque Deus colocou esse desejo no meu coração, né? De conhecer o livro de Abacuque, porque Abacuque questionou, porque Abacuque é um profeta que fala com Deus, diferente dos outros. Os outros Deus falava, e Abacuque é um profeta, um dos menores profetas, né, que fala, questiona Deus sobre os acontecimentos que nós, no decorrer da mensagem, está falando. Então eu aprendi que o livro de Abacuque é muito bom. E o tema central do livro de Abacuque é nada mais, nada menos, o tema central de todo o livro é nada mais, nada menos do que a injustiça, a corrupção, né, que estava acontecendo no mundo e hoje não é diferente, né? Do mesmo modo acontecem as corrupções, né, as injustiças sociais, e no tema central, Deus responde a todas elas. Respondeu para Abacuque passava para o povo, e hoje não é diferente, Deus também responde para nós, né? Porque hoje nós somos os profetas de Deus na terra, nós somos seguidores de Jesus, então Deus responde para nós, dentro das dificuldades, das lutas e das injustiças sociais que nós estamos sofrendo. E Abacuque era um questionador, né? Então eu quero ler com vocês o verso 3, 2 do texto, que vai dizer: Senhor, ouvi falar da tua fama, temos diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento o Senhor está dentro de nós aqui, a tua palavra foi lida e agora ela vai ser explicada e explanada. Que o Senhor venha abrir o entendimento, abrir os corações, a mente de cada um de nós que estamos aqui para ouvirmos a voz do Espírito Santo. E nós precisamos aprender nesta manhã, através da tua palavra. Usa a minha vida como instrumento, que não fale eu, mas que o teu Espírito venha usar os meus lábios. Eu estou a tua inteira disposição para ajudar a tua vida. Toma cada vida aqui, esta semana, em nome de Jesus. Amém. E eu, pensando num texto, né, um texto sugestivo para isso, no tempo de hoje, né, que eu quero falar sobre avivamento. E o tema, coloca aí o tema aí para vamos lá. Atitudes para desenvolver um avivamento. Ultimamente as pessoas não andam muito falando de avivamento, né? É um tema que anda meio escondido. A minha igreja não anda ultimamente falando em avivamento. E Deus, através do livro de Abacuque, né, Deus colocou esse tema no meu coração. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou: e aí, o que é que uma pessoa não é nem daqui, eu estava pregando do Rio, né? Falou: irmão, vai pregar sobre o quê? Eu disse: vou pregar no livro de Abacuque. Eu disse: então por isso que eles não estavam estudando no livro de Abacuque. Então não foi à toa, porque quando eu comecei a ler o livro de Deus, quando eu tive a oportunidade na igreja, a primeira coisa que eu quero usar para a igreja, através do Espírito Santo, é uma mensagem sobre o que eu estou estudando, que eu aprendi, e passar para a igreja. Então Deus colocou isso no meu coração. Então, meus queridos, avivamento, a pessoa pensa que uma igreja avivada é uma igreja que está cheia, batendo palma, gritando, pulando. Não é nada disso. Não é nada disso. Quando eu vim para cá, morar aqui, assim que eu morar aqui, estava construindo uma igreja lá, ela está lá ainda onde eu moro. E eu passei lá e parei, o pastor estava lá, eu comecei a conversar com o pastor, ele conversando comigo, perguntando, né, se eu estava vindo morar aqui. Aí perguntou se eu estava jogando aonde eles têm. Já estou, mesmo antes de morar, já estou lá na igreja batista do Jardim Esperança, porque eu me converti numa igreja batista e eu não tenho esse desejo de participar de outra não. Sabe o que ele falou para mim? Ô irmão, venha para cá. A igreja batista é muito fria. A igreja batista é muito. Venha para cá para a minha igreja, que é uma igreja quente. Sabe o que eu respondi para ele?
nós precisamos ter muito cuidado com as coisas quentes. Sabe por quê? Porque o inferno é quente e não apaga nunca. Ele não deu para mim assim, nunca mais ele me chamou para a igreja. Mas essa resposta eu não dei assim, foi Deus, porque eu não tenho que estar falando que a igreja não é isso, a igreja pura, que eu não tenho nada que estar falando. Eu tenho que olhar na minha igreja, ver na minha igreja, eu não tenho que estar falando mal da igreja do outro. Isso aí é pecado. Isso é pecado. Cada um, né, se está glorificando a Deus, nós sabemos que tem igreja aí que faz coisas erradas, mas isso aí é eles que vão praticar. Não é? Não somos nós. Então, meus queridos, quais são? Como eu estava falando na introdução, no avivamento não entrarão. Então, o que é um avivamento? O avivamento é nada mais, nada menos do que uma visita especial do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Espírito Santo é isso. Avivamento é isso, é o Espírito Santo movendo a igreja, não é gritaria. Não pode gritar, quem gosta grita, bate palma, bate palma. Mas isso não é avivamento. Avivamento é a visita do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, quais são as principais características de um verdadeiro avivamento? Quais são as principais características? O avivamento é um mover extraordinário do Espírito Santo, como eu falei agora, um avivamento e vida. É avivamento e vida. Não é gritaria, não é vida. É vida. Uma vida vivida através da orientação e da direção do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que é o controlador da nossa vida, de todos os aspectos, de todas as áreas. Se não for em todas as áreas, tem alguma coisa errada. Então, o avivamento é isso, é o mover do Espírito Santo. E o arrependimento, a santificação e o crescimento são características notáveis do avivamento. Por quê? No avivamento a igreja vive a missão para a qual foi chamada: ganhar almas e avançar. Como está relatado lá em Mateus 28, 19 e 20, como também está lá em Marcos 15, 16. Como Jesus, na grande comissão, Jesus falou: idem por todo o mundo, por todas as nações, pregai o evangelho da salvação e fazei discípulos. E fazer o quê? E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é sair, é avançar, é ganhar almas para Jesus. E com certeza a igreja só vai fazer isso com uma igreja avivada, uma igreja que está na orientação, na direção do Espírito Santo. O profeta, ele viu o povo, o profeta Abacuque, ele viu o povo em pecado, aí pediu um mover do Espírito Santo, pediu a Deus um mover do Espírito Santo. Então Abacuque era muito íntimo de Deus, muito íntimo, tinha muita intimidade, a ponto de Deus responder as perguntas de Abacuque diretamente para ele. Nós, a igreja de Cristo, a igreja avivada, é uma igreja também que precisa ser íntimo de Deus, ter intimidade com Deus, para Deus responder tudo aquilo que nós desejamos e almejamos dentro do centro da vontade dele. Isso que é uma igreja avivada. Mas querida, quem foi Abacuque? Abacuque foi um profeta de Judá, um dos menores, que profetizou mais ou menos entre 610 e 597 antes de Cristo, durante o reinado do rei Joaquim, que reinou de 609 a 590 antes de Cristo. Ele fala a Deus como um intercessor do povo, pedindo que ele acabasse com a corrupção de Judá. Está relatado em Abacuque 1, de 1 a 4, que vai falar o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito para todo o povo. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo e assim a justiça é pervertida. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Se nós olharmos para as coisas do mundo,
pior do que na época antes de Cristo. Não mudou nada, só os tempos, e a corrupção aumentou cada vez mais. Então, para que Abacuque pediu esse avivamento? Por quê? Para quem e por quê? Ele pediu avivamento ao meio das obras, porque ele estava ciente de que o povo pecava contra o Senhor, havia injustiça, violência e idolatria entre o povo de Deus. Abacuque 2, falei para vocês que dá um passeirinho no livro, né? Abacuque 2, 9 a 11, vai falar da injustiça. O verso 9 vai falar: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Meus queridos, esse textozinho aqui escreve assim, que está falando de injustiças sociais e de coisas erradas que o povo fazia na época. Então, quando ele está falando, quando Deus falou para Abacuque, ai daqueles que obtêm lucros injustos. Minhas queridas, quantas das vezes nós estamos passando a perna nas pessoas, botando as pessoas para trás, porque nós estamos encaixados nisso aqui, buscando muitas das vezes lucros para nós se beneficiar e atrasar a vida dos outros. Isso é pecado. Uma coisa que eu tenho muito visto, uma coisa que eu tenho muito, principalmente onde eu moro, as injustiças, as pessoas vão lá, fazem suas casas, pessoas crentes, até crentes, mas não querem nem pagar água, nem pagar luz, aí mete gatos. Eu vejo lá onde eu moro, eu vejo, e eu olho assim, meu Deus do céu, o cara faz uma casa tão grande e já começa a morar na casa com maldição. Porque quando nós estamos fazendo esse tipo de coisa, nós estamos fazendo maldição para a nossa vida. E o verso 17, 18 e 19 do texto vai falar sobre violência. A violência que você cometeu contra o livro o alcançará e você ficará apavorado. Mas querido, quando eu cometo algum tipo de maldade contra você, o que é que vai acontecer? Eu vou alcançar também a maldade, a desgraça, porque a Bíblia vai dizer que aquilo que eu planto, eu colho. E isso aí não é papel de igreja que está em avivamento espiritual. Porque o avivamento espiritual, como eu falei, é nada mais nada menos do que a visita do Espírito Santo sobre a sua vida e tomando conta da sua vida e você obedecendo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso, precisava ter uma mudança na vida do povo, entre os filhos de Israel. Aí o profeta clama a Deus. O profeta clama a Deus, como está relatado no texto básico da nossa mensagem, que isso aqui é uma clamação, isso aqui é um pedido. Quando Abacuque fala: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as tuas obras. Aqui Abacuque está clamando a Deus, pedindo uma ajuda de Deus, pedindo que Deus venha intervir, porque só Deus pode mudar uma nação quando ela está em estágio de pecado e desagradando a Deus. E isso aqui, meus queridos, estava falando dentro do povo de Deus, de Israel. Não era por ímpio esse pedido aqui, porque os ímpios já estão acostumados a viver na maldade, nas coisas erradas, mas aqui era o povo de Deus que estava em pecado, destruindo tudo através do pecado. E Abacuque precisou fazer esse pedido a Deus. Aí, como começa o avivamento? Como começa o avivamento? Eu vou tirar esse microfone daqui, porque está toda hora querendo usar o microfone. Vou perder aqui. Ficar com ele na mão que é melhor.
começa um avivamento? Meus queridos, os avivamentos, eles geralmente começam com oração ou através de oração. Porque, como eu falei que o avivamento é a presença do Espírito Santo na sua vida, você tem que orar. Se o Espírito Santo está afastado da sua vida, você tem que orar. Se você está numa vida de pecado, se eu estou numa vida de pecado, se nós estamos numa vida de pecado, com certeza não é o Espírito Santo de Deus, não está, porque o Espírito de Deus ele não habita em templo sujo. Essa que é a grande realidade. Nós precisamos nos purificar, nós precisamos buscar essa santificação para que o Espírito Santo de Deus esteja sempre no controle da nossa vida. O povo de Israel se encontrava nessa situação, né? E hoje, eu creio que dentro da nossa igreja, dos arraiais das nossas igrejas, tem acontecido isso. Mas, quem sabe, é o próprio Deus. Né? Muitas das vezes, o pecado no nosso meio está notório, para todos verem. Mas muitos estão com o pecado incubado. Só que essa incubação, qualquer hora se revela. Por quê? Porque nada fica encoberto. E tudo está patente aos olhos de Deus, não tem como esconder nada de Deus. Essa aqui é a grande realidade. Aí, o que gera um avivamento? O que é que gera um avivamento? O avivamento ele surge a partir de uma reflexão profunda, de um relacionamento pleno com Deus e com a sua verdade. Avivamento ele não surge de qualquer jeito, de qualquer hora e em qualquer momento. O avivamento ele só vai surgir na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, a partir de uma reflexão, quando eu faço uma reflexão profunda da minha vida, como é que está a minha vida diante de Deus e diante da igreja, diante dos homens. Porque é com a sua verdade, com a verdade de Deus que nós procuramos isso. Uma verdade de uma consciência individual e espiritual é individual. Eu não posso examinar nem de vocês, nem vocês podem examinar. É uma reflexão minha. Porque a Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar, eu não posso examinar nem de vocês. Eu posso aconselhar se houver algum erro. Aconselhar, mas agora eu não posso examinar. Você que faz uma auto-reflexão da sua vida, como é que está a sua vida, como você está andando diante de Deus. Essa aqui é a realidade. Como isso acontece? Na qual se faz presente o reconhecimento de pecado. Quando eu reconheço que estou numa vida pecaminosa e preciso mudar. E eu preciso da intervenção do Espírito Santo. Porque é Ele que aviva a minha vida, é Ele que aviva a sua vida, é Ele que aviva a vida da igreja. É nesse sentido que o avivamento acontece. Sabe por quê? Porque ele acontece de dentro para fora. O avivamento não acontece na gritaria, na sua beleza, não. O avivamento começa de dentro para fora do ser humano. Porque a mudança de mim, a mudança do ser humano, ela acontece de dentro para fora. Porque é no coração que Deus sonda, é no coração que Deus vai, no coração do homem que Deus vai. Então, Jesus ele sempre fazia isso. Jesus sempre que fazia seus milagres, ele falava para as pessoas: vá e não peque mais. Então, eu preciso reconhecer que sou pecador, que estou numa vida de pecado, preciso que o Espírito Santo venha atuar na minha vida, mas eu vou receber como Jesus faz, porque o perdoador de pecados é Jesus. Ele vai sempre falar, ele sempre falou para todas as pessoas que tiveram um encontro com ele, que ele curou de alguma, mas ele curou a alma e falou: vá e não peques mais. Mas muitas das vezes nós pedimos perdão pelos nossos pecados, agora, daqui a pouco cometendo o mesmo pecado, estamos pedindo perdão de novo. Isso já virou uma séria recorrência na vida do crente, que diz que tem o Espírito Santo de Deus. Isso aí não é reconhecimento de pecado. Isso aí
remorso. Então nós precisamos mudar, quando nós estivermos envolvidos, nós precisamos mudar essa visão. O que acontece quando Deus envia um avivamento? O que é que acontece? Nada mais, nada menos do que um derramamento do Espírito Santo. Quando Deus envia um avivamento, Ele derrama seu Espírito Santo sobre as pessoas, despertando-as para uma busca mais profunda por Ele. O avivamento é esse. Deus derrama esse avivamento para que você, se você está longe dele, para que você se aprofunde mais em buscar Ele. Porque a Bíblia vai dizer: buscai enquanto se pode achar. Por quê? Nós só podemos achar Deus enquanto estamos aqui nessa terra. Porque depois que nós fecharmos os olhos, não tem mais como nós buscar Deus nem conhecer Deus. Porque aí a Bíblia vai dizer que cada um que morreu uma vez segue o juízo. Nós só vamos ver Deus agora no juízo. Nós vamos ver para sermos julgados. Para onde é que estamos indo? Então nós precisamos mudar. Uma das respostas de Deus para o profeta foi: quem não é correto vai morrer. Durante esse período há muita adoração. Esse período do derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja, há muita adoração, muita oração, arrependimento e busca por santidade. O avivamento existe para isso. Aí, se você não quer mudar, quer continuar numa vida de pecado, porque a Bíblia vai dizer lá em Isaías 59, verso 1, que o sol, que a casa de Deus não está encolhida, os olhos não estão fechados, os ouvidos não estão tapados, para que Deus não possa fazer aquilo que você quer dentro da vontade dele. Sabe por quê? Porque o pecado é o único meio que separa o homem de Deus. Deus ama o pecador, mas Deus abomina todo tipo de pecado. Meus queridos, não existe pecadinho nem pecadão, não. Pecado, a única diferença do pecado é que as consequências de cada pecado são diferentes umas das outras, mas pecado é pecado. E é o passaporte para o inferno. Então, uma dessas respostas é essa: olha, se vocês não mudarem, vocês vão morrer. Aí, o profeta, no capítulo, no verso 4, vai dizer o seguinte: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Olha, isso aqui é o ímpio, tá? O ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons. Esse é o papel do ímpio. Ele vive no pecado, vive na corrupção, vive nas coisas que não são de Deus, porque eles são ímpios. Mas o texto aqui, Deus vai continuar dizendo aqui, no texto aqui do profeta, na parte B do versículo: mas o justo viverá pela sua fidelidade. O que é que Deus está dizendo? Mas o meu justo viverá pela fé. Porque Abacuque aqui estava questionando Deus, né? Porque os ímpios prosperavam, e os justos cada vez mais. No contexto do texto aqui, no verso 4, vai dizer isso, que os ímpios prosperavam mais, e Abacuque ficou preocupado com isso, e Deus deu a resposta para ele: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Eu não estou preocupado porque fulano, ciclano, tem carro, está rico, tem isso. Eu vivo pela fé, pela minha fé em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E você sabe, nós sabemos que muitas vezes há tempo de esfriamento na nossa vida. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês já passaram por problema de esfriamento? Todo mundo vai tratar. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por esfriamento. Então, tempo de esfriamento nas nossas indiferenças, porque nós temos indiferença. E qual o significado de indiferença? O significado de indiferença é falta de interesse, é falta de atenção, é falta de cuidado, é falta de consideração, e é descaso. É descaso. Então, por que o esfriamento nas nossas indiferenças? Eles causam
Primeiro, desinteresse e busca por Deus. Quando nós estamos frios nas nossas indiferenças, nós não queremos nem buscar Deus. Nós esquecemos de Deus. É o que estava acontecendo com o povo de Israel, lá em Judá. Segundo, há um desinteresse na oração. Quando nós estamos frios, nós não queremos nem orar. Nós ficamos tendo hora, vê tudo que não pega na televisão, mas não ora. Porque nós estamos em esfriamento espiritual, e isso é uma doença terrível. Se nós passamos por isso, nós precisamos curar isso. Porque isso pode levar nós fora da presença de Deus. Se nós estamos numa vida de avivamento, nós não podemos estar frios. Causa também, o terceiro ponto é causa também um descaso na vida espiritual. E você não faz mais nada que é espiritual. Você só faz coisa carnal. Precisamos mudar. E o povo lá estava assim. E o exemplo para hoje, para a nossa vida. Hoje, não só na vida da juventude do mundo, né? As redes sociais têm mostrado muitas coisas. Eu estava vendo, por acaso eu estava vendo um negócio com o menino, eu estava preparando o resto da mensagem aqui, eu fiquei lá no celular, aí vi lá uma mudança. A filha da Joelma, cantora, ela anda se dizendo por aí que é mulher, mas ela estava apresentando a filha com muito para sapateira lá, a filha agora tem 19 anos, ela está no ano, você está aí. Aí eu fiquei pensando, ela andou até numa discussão aí com outras atrizes aí sobre evangelho, e aí ela já está apresentando a filha, todo mundo está tendo a comissão, apresentando a filha. Então, tem pessoas que estão para a igreja, mas estão muito atrás, porque estão atrás das coisas do mundo. Como falamos aqui, o justo era pela fé. Fui velho, hoje fui morto, hoje sou velho, mas nunca vi o justo e a tua independência militar. Pronto, isso é viver pela fé. Então nós precisamos atacar as coisas do mundo, que o mundo é atraente, o mundo não vem feio, nem não, quando o mundo vem atraente. E se nós estiver dentro do esfriamento, é muito fácil nós ser pego. É uma cilada, nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter uma vida de oração, uma busca de Deus, uma busca de leitura da palavra, porque é isso que nos alimenta, é isso que nos deixa nós firmados. A gente está sempre, o esfriamento está sempre deixando eu, você, descontente com as coisas que cercam ao nosso redor, dentro da própria igreja, dentro do seio familiar. Eu não gosto disso, não respeitamos o direito do outro. Porque a menina gosta de camarão, eu não gosto de descontente, porque não quer. Estou dando um exemplo, tem vários descontentamentos dentro do seio da igreja de Deus, que estava acontecendo com o povo de Judá, lá no povo de Israel, lá em Judá, e também hoje, nos dias de hoje, na atualidade de hoje. Então nós precisamos estar muito atento a essas coisas. Mas, querido, então, como o tema é as atitudes para o desenvolvimento espiritual, então quais atitudes devemos tomar? Fizemos uma grande introdução aqui do sermão, eu já fiz assim mesmo, tá? Tudo que eu falei foi tudo introdução. Agora, então, quais atitudes devemos tomar? Eu queria dizer para você, especificamente para nós, que a primeira atitude do profeta Abacuque foi buscar solução em Deus e interceder pelo povo de Judá. E hoje não é diferente. Para que nós venhamos tomar algumas atitudes, a primeira atitude minha, sua, da igreja nossa, é consultar Deus. Por exemplo, nós queremos consultar a cortina do Flamengo toda, que é muito grande. E esquecemos de consultar o autor consumador da fé, Jesus. Então a primeira atitude, se você
para Jesus. Então, quais atitudes devemos tomar para estarmos avivados? Estas atitudes se encontram no texto. Base, no texto base. No capítulo 3, no verso 2, o profeta vai dizer: Senhor, ouvi falar da tua fama. A primeira atitude do profeta aqui foi que ele ouviu a Deus. Mas muitas das vezes nós estamos ouvindo a Deus, mas estamos rejeitando o que Deus tem falado para nós. E porque nós temos duas vozes que nós vamos ouvir: a de Satanás e a do Espírito Santo de Deus. Qual voz você está obedecendo? Se você quer ser um crente avivado, se você quer ser um crente, uma igreja avivada, você precisa ouvir a voz de Deus e rejeitar a voz do inimigo, Satanás. O profeta está falando aqui: olha, Senhor, eu ouvi falar da tua fama. E eu queria dizer para você que Deus é famoso mesmo, porque Ele é o nosso Deus. As pessoas têm que estar dando auge aí, as famas, de jogadores de futebol, de cantores, mas isso é uma fama passageira. Eu tenho visto aí muitos famosos aí, declinados, acabando, mas não quer. Como, por exemplo, o goleiro Bruno, e como outros artistas que eu vejo aí. Hoje estão até em cara de recuperação, porque ele tem onde morar, porque a fama acabou. Mas a fama de Deus, para nós que somos o povo, que estamos no avivamento, ela é eterna, ela jorra para a eternidade, ela não acaba, ela só vai acabar se você largar, se você quiser viver uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, aí sim ela acaba. Mas se você está em busca frenética por Deus, nunca vai acabar a fama de Deus na sua vida. Você sabia que você é importante para Deus? Você sabia que você é famoso porque você observa Deus? Isso é fama. A fama não é você ter um monte de dinheiro, não, dinheiro acaba. A fama com Jesus na tua vida é uma coisa que jorra para a vida eterna. A segunda atitude aqui, outra atitude aqui que eu quero pensar com você, é que o profeta também, ele teme a Deus. O próprio texto vai dizer: Senhor, ouvi falar da tua fama, treme diante dos teus atos. Porque os atos de Deus, eles são atos extraordinários. Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida através de um avivamento espiritual. Deus quer fazer algo extraordinário na minha vida, na nossa vida como igreja, extraordinário, para que nós venhamos ser testemunha. Porque o pessoal diz: testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é você, eu, nós, que fazemos a vontade dele, fazemos o que ele manda, porque Deus tem feito algo extraordinário. Muitas das vezes você pensa que fazer algo extraordinário na tua vida é Deus te dar uma casa, um carro, um marido, uma namorada, um namorado. Não, é bom, mas não é algo extraordinário, não. As coisas extraordinárias são coisas espirituais que vai acontecer na tua vida e vai continuar e jorrar para a vida eterna. Terceira atitude é o desejo. Mas desejo de quê? De comer? De comer uma feijoada na hora do almoço? Não. É o desejo de conhecer mais e mais Deus. E quanto mais nós buscamos conhecer Deus, mas nós não conhecemos. Porque Deus é extraordinário. Deus é eterno. Então nós só vamos acabar com essa busca frenética de conhecimento a Deus quando nós estivermos jorrados lá na eternidade já junto com Ele. Quando subirmos dessa terra e quando formos transformados nesse corpo corruptível. Que como nós temos um corpo corruptível, nós estamos à mercê de se corromper a qualquer hora.
se não viver dentro da vontade. Então, meus queridos, já conhecer a Deus é ser o quê? É ser mais íntimo dele. Tá? Porque ser mais íntimo de Deus. Porque o profeta tem uma intimidade especial. Você, eu, nós, será que nós temos essa intimidade especial com Deus? Essa intimidade especial, ela é tão boa, tão especial, a ponto de Deus responder diretamente a você as coisas que você quer ouvir. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu não preciso que ninguém me diga, mas eu falo isso para você. Eu digo, não, eu tenho intimidade com Deus, Ele vai falar para mim isso. E isso é coisa extraordinária. Então, meus queridos, minhas queridas, que você viva uma vida verdadeira. Que você busque cada dia o avivamento de Deus para a sua vida. Porque você é um homem e uma mulher, uma menina e um menino de Deus, um jovem e uma jovem de Deus. E isso é muito bom para a sua vida e para a sua saúde espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou aqui, começar na minha vida. Queremos, Senhor, agradecer ao Senhor porque o Senhor é o Deus que nos avivar. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos a cada dia estar com você pela tua vontade. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, essa sabedoria, entendimento espiritual, para que nós venhamos receber a cada dia, Senhor, a unção do teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós venhamos ser realmente homens e mulheres segundo o teu coração, para que nós venhamos ser a ilumina dos teus olhos, Senhor. Muito obrigado. Toma a frente da tua